Olá pessoal, começando hoje mais um History Rock Show, trazendo hoje não rock, mas MPB, música popular brasileira, que achei bem mais cabível para o tema de hoje, que é eugenia, especialmente feito para o sexto ano, é um canal infanto-juvenil, mas qualquer um pode vir aqui desfrutar desse espaço de conhecimento e debate. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Música Tigresa, de Caetano Veloso, então, música também é história. Caetano aí que pertencia ao grupo Novos Baianos. Teve até música censurada durante a ditadura popular, a ditadura militar, mas bem, isso aí já é outro caso. Vamos voltar aqui, pessoal, para a questão da eugenia, né? Então, o Darwin, vocês já haviam aprendido que ele tinha feito a teoria da evolução, ele constatou através da natureza que ao longo de milhões de anos as espécies elas evoluem, né, de acordo com as condições dos ambientes. Ele constatou isso através das tartarugas de Galápagos, onde ele fez o artigo dele lá no século XVIII. Daí, alguns estudiosos ao longo desse tempo, e principalmente ali no século XIX, então a gente está falando de 1800 e pouco, tá? Século XVIII, 1700 e pouco, então vocês podem ver que se passaram ali em torno de 200 anos, que se passou a dividir os seres humanos em classes. Primeiro eles tinham dividido a natureza em classes, né? Os reinos vegetais, as plantinhas. Aí eles começaram a catalogar, né? Vocês já viram aquelas pastas com folhas? Vocês até já devem ter feito isso na aula de ciências. E passaram a fazer a mesma coisa com seres humanos, como medindo o tamanho do crânio, né? Altura, peso, características gerais, se a pessoa tem alguma deficiência ou não, e até características psíquicas também, né? E assim eles passaram a dividir as pessoas em classes de ser humanos, né? Então ali o europeu que criou o conceito de raça. O caucasiano, né? O europeu nórdico, por exemplo, o negro, o indígena, foi o europeu que começou a catalogar e dizer que são classes, né? Que são raças. E junto disso também surgiram alguns termos também que são extremamente agressivos. Como nos Estados Unidos eles usam nigger, que seria uma variante assim que vem de um passado da escravidão, então ele carrega assim até nos dias atuais uma conotação de xingamento. E assim eles começaram então a dividir as pessoas entre selvagens e civilizados, principalmente, né, nessas descobertas dos outros povos, né, no Novo Mundo, exploraram muito o continente africano também, bem como também no Brasil, e passaram a catalogar, então, esses povos que tinham como selvagens, como se eles não tivessem conhecimento nenhum, como se eles fossem algo inferior, e daí também passaram a escravizar, porque daí já era a desculpa que eles tinham, eles não são tão evoluídos, eles não são tão humanos como nós, então nós podemos escravizá-los. Então eles iam lá, né, e escravizavam eles e não dando valor ainda para essas populações, como populações que tinham uma sabedoria própria, conheciam muito bem o território, tanto que em Angra dos Reis, onde foi feita a usina lá de Angra dos Reis, há muito tempo atrás, havia um indígena que tentava explicar que lá não estava para ser feito e ele falava uma palavra, mas ninguém entendia o que era aquela palavra. Agora não me veio o nome da palavra, tá? Mas eu vou ver posteriormente e eu vou falar para vocês. E daí, então, ele
tentava avisar, mas eles não se importaram, acabaram, né, construindo ali. Anos depois se constatou que o deslizamento que ocorria lá já estava sendo avisado por aquele indígena, pelos indígenas, mas eles não sabiam o que era a tradução daquela palavra, que significava uma terra molhada, uma terra, sim, que dá deslizamento, que eles tinham uma palavra própria para isso, no caso. Então, quer dizer, eles vão lá, civilizados, europeus, que têm todo conhecimento e não conseguiram perceber que era um local impróprio para construção, ao invés de valorizar, né? Se eles tivessem entendido, compreendido os indígenas, ao invés de só explorar, podia compartilhar desse conhecimento e, enfim, né? De qualquer modo, também acaba sendo uma invasão essas construções, né? Essas cidades que são formadas, acabam sendo invasões aos territórios indígenas, que a gente sabe que são os povos originários. Então, continuando aí falando sobre a eugenia, pessoal, o Hitler também se utilizou dessa teoria, tanto que ele criou lá, classificou a raça ariana, então pessoas com uma certa estatura, né? Então, altas, brancas, perfeitas, aí estava de fora, né? Além dos judeus também, os ciganos, negros, deficientes, outras etnias, outras classes também de pessoas, né? Não é só os negros ou judeus que Hitler perseguiu, que o fascismo perseguiu, mas todos os grupos que a gente pode dizer que são invisibilizados pela história, que acabam tendo menos direitos. E daí, seguindo esse rumo da eugenia, de catalogar, fazer uma raça ideal, né? Eles passaram a acreditar que existia uma raça mais pura, que os brancos, eles seriam mais puros, e não só isso, até em relação à genética, né? O ideal de genética perfeita, sem deficientes, sem problemas neurológicos ou psiquiátricos, até de cunho depressivo. E daí, nisso dali, os Estados Unidos, ele passou durante um tempo, e isso durou muito tempo, acho que até alguma coisa até os anos 70, 60, ele passou a esterilizar pessoas que elas eram consideradas inaptas para a sociedade, pessoas que tivessem algum problema até de cunho emocional, né? Doenças como hoje em dia, como depressão, autismo, elas são tratadas como elas são, né? E antigamente, se a pessoa tivesse qualquer distúrbio desse gênero, independente do que fosse, né? Uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, que hoje em dia as pessoas elas têm recorrentemente, inclusive na nossa sociedade acaba propiciando para que nós tenhamos, então todas essas pessoas eram consideradas loucas e inaptas para a sociedade. Então pessoas como essa, elas eram esterilizadas. E daí, por que eu trago também à tona essa questão da eugenia? Além de ter essa questão do passado, para a gente entender que quando a gente fala de evolucionismo, a gente tem que cuidar para não ficar achando que aí evoluiu, então um é melhor que o outro. Para nós podermos combater os preconceitos. Ó, a musiquinha de fundo. Recentemente teve um pronunciamento do presidente da República fazendo uma homenagem aos produtores de leite e tomando leite, dizendo que era para os produtores de leite, e isso gerou uma série de polêmicas a partir de grupos que entenderam o que significa o simbolismo do leite. Então, por quê? O leite ele tá ligado à supremacia branca, né? A superioridade branca que eles querem instituir.
Não só pela cor branca, mas também porque é muito mais alta a taxa de intolerância à lactose, intolerância ao leite, a produtos derivados do leite, entre as populações negras. Mas vejam bem, pessoal, certas genéticas elas acabam tendo um tipo maior de doenças que outras. Brancos também têm um certo número, tipos de doenças que atacam bem mais os brancos do que os negros e vice-versa. As pessoas descendentes de africanos, né, elas têm, não é que elas vão ter, é a mesma coisa os brancos, é uma probabilidade, mas a taxa de probabilidade é maior para que se tenha intolerância à lactose, assim como anemia falciforme, e também negros que têm olhos claros, né, que tem negros que têm olhos claros, eles estão sendo mais propensos também a uma doença nos olhos, que é perigosa, assim. Mas, bem, assim como brancos têm mais propensão a câncer de pele, e assim, N fatores, né? E nem por isso um é maior ou melhor do que o outro. Mas essa questão do leite aí é bom pra gente pensar que às vezes os recados eles estão nas entrelinhas, eles estão subentendidos. E se vocês procurarem em qualquer lugar da internet, vocês vão procurar essa questão do leite e o nazismo e o neonazismo ligado a essa supremacia aí. Né? Leite. Então, foi só para a gente poder fazer uma conversa rápida, tá? Sobre estas questões. E que eu acho importante vocês conhecerem a teoria evolucionista a fundo de uma maneira também que isso possa colaborar para o entendimento de vocês da realidade atual, né? Não é só saber de Darwin, né? Como que ocorre assim essa evolução? A gente fez aquela atividade também dos troncos que eu fiz ali das outras espécies que tinham anteriores, mas não é só isso, é a gente poder identificar alguns sinais dentro do nosso cotidiano. Vamos ver, né? Se vai dar pra ver alguma coisa aqui. Mas enfim, aqui logo o leite e o nazismo já associa e tem uma matéria aqui na Aventuras na História, tá? Na Aventuras da História na página da UOL, que já explica essa questão ali do leite, né? Utilizado então como forma de simbolizar o nazismo mesmo, o racismo, tá? Então vamos ficar atentos aos sinais para a gente poder combater. As coisas precisam ser discutidas para que elas possam ser combatidas, porque aquilo que a gente não conhece, a gente não tem como combater, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem atentos que logo mais a gente vai ter mais histories.